Nós estamos pregando aí uma série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, e hoje nós vamos falar sobre a igreja em Sardes. E faltam 2 igrejas, Filadélfia, e Laodiceia. E como no próximo domingo, é o último domingo antes do culto do Congresso de Missões, no próximo domingo, de manhã e à noite, nós vamos encerrar essa série. De manhã, Filadélfia, e à noite, Laodiceia. Mas hoje pela manhã, vamos estudar a carta à igreja de Sardes. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, e vamos ler até o versículo 6. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, do verso 1 ao 6. A palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Nosso Deus, mais uma vez estamos juntos na Tua casa, Pai, para ouvir a Tua preciosa palavra, que tem muito para nos ensinar. Queremos ouvir a Tua voz nesse lugar, Senhor, falando fortemente ao nosso coração, nos provocando, nos confrontando, Pai, a uma mudança de atitude, a uma mudança de vida. É a Tua palavra que tem esse poder. Por isso não estamos aqui para ouvir historinhas, Senhor. Estamos aqui para ouvir a voz do bom pastor. É essa que queremos, e nós conhecemos a Tua voz, porque somos Tuas ovelhas, Senhor. A Tua palavra é o nosso alimento, ela é o sustento da nossa vida, ela nos mantém nesse mundo, ela nos mostra o caminho, ela nos mostra a direção. Sem ela estamos perdidos, Pai, mas temos a Tua palavra em nossos corações, e essa manhã te pedimos mais uma vez, vem falar conosco, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações. Queremos ter ouvidos para ouvir a Tua palavra, Pai. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos. Me enche agora da unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra com poder aos meus irmãos, Senhor. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, temos lido as cartas que Jesus mandou que João escrevesse às igrejas da Ásia Menor. E eu tenho dito a cada carta que uma importância crucial do estudo destas cartas é entender o que Jesus está censurando e o que Jesus está aprovando em uma igreja. Isso é particularmente importante para nós porque somos uma igreja, concorda? E como Jesus está nos vendo hoje? Ao deparar-nos aqui com estas cartas, elas foram iniciativas de Jesus, porque ele estava observando cada uma das suas igrejas, e ele tinha algo a falar a respeito de cada uma delas. E eu sempre me questiono, em todos esses anos que a nossa igreja existe,
O que Jesus está falando a respeito da nossa igreja? O que Jesus está enxergando em nós como igreja? Ao olhar para estas cartas, nós podemos ter uma boa noção das coisas que Jesus aprova e das coisas que ele reprova. E as cartas também mostram como ele pune aquilo que ele reprova e como ele premia aquilo que ele aprova. Então é de muita importância o estudo destas cartas, porque é o próprio Senhor Jesus. Ele disse a João: João, escreve. E ele começa a dizer a João o que ele deveria escrever. Então é muito importante nós entendermos o que o Senhor Jesus quer falar ao nosso coração. Esta igreja, a igreja de Sardes, ou que ficava na cidade chamada Sardes, como todas as outras mencionadas aqui, eu disse a você, ficam na Ásia Menor, a atual Turquia, um dos países onde hoje o Evangelho praticamente não tem lugar e não tem vez. Mas ali já tivemos a presença destas igrejas, não é? E isso é interessante de se notar. Todas elas eram muito próximas umas das outras, coisa de 50, 60, 70 quilômetros de distância. Todas ficavam estas cidades ficavam todas numa mesma região. E tinham características também comuns e peculiares, porque era um lugar de dominação romana, o Império Romano abrangia toda aquela região, e a influência romana, um povo pagão, um povo cheio de princípios estranhos na sua adoração, deuses e adorando o próprio imperador. Isso também era encontrado na cidade de Sardes. Era uma cidade onde o culto ao imperador também era muito conhecido, não é? E a história diz que Sardes era uma cidade importante porque foi capital do antigo reino da Lídia. Essa era uma cidade de proeminência naquele reino. E olhando para a história dessa cidade, hoje, se formos ao lugar onde ficava Sardes, praticamente não existe nada naquele lugar, além de algumas ruínas, não é? Mas na época em que isso foi escrito, era uma cidade de muita importância. Dizem alguns também historiadores que o reino da Lídia foi o primeiro lugar onde se forjaram moedas, onde a prática de se forjar moedas começou, não é? Uma característica da cidade de Sardes que é importante a gente conhecer para entender um pouco mais o que Jesus escreveu a essa igreja, é que, como a maioria das cidades daquela época, ela possuía uma acrópole. A acrópole é o ponto mais alto da cidade. E essa altura era importante na hora da proteção da cidade. Normalmente o governo da cidade ficava nos lugares mais altos, e nesses lugares mais altos eles eram completamente cercados por muralhas para proteção do governo da cidade. A acrópole da cidade de Sardes, ela foi conhecida como uma das mais altas e mais bem protegidas. Ela tinha mais de 500 metros de altura e toda a fortaleza em redor dessa acrópole era muito bem protegida. Por isso a cidade de Sardes foi protegida por muito tempo de invasão, apesar de todas as invasões que ocorriam por ali, que eram muito constantes. E essa cidade, por ser tão protegida dessa forma, ela tinha a sensação de que era imune a qualquer coisa. E essa sensação de imunidade, irmãos, ela é muito interessante no efeito, no que ela causa nas pessoas. Hoje nós dizemos que o crime aumenta bastante, não é? No nosso país e no mundo de uma maneira geral, porque muitas vezes se tem a sensação de impunidade, que eu posso fazer o que eu quiser, que nada vai acontecer comigo, nada vai me alcançar. Um pouco disso era sentido naquela cidade, porque como tinha uma estrutura muito forte, muito bem guardada, dá essa falsa sensação de que nós somos inatingíveis e que nada vai acontecer conosco. Era como se a cidade fosse inconquistável, e era isso que aquelas pessoas, que o povo daquela cidade, de uma certa forma, pensava. Mas a história conta que tudo isso caiu por terra quando o rei persa chamado Ciro tomou aquela cidade. E tomou de surpresa, tomou na calada da noite, de surpresa, da noite para o dia, eles se viram invadidos na sua fortaleza. E a história conta que ele conseguiu
essa proeza observando a cidade, olhando para a cidade, olhando para o seu ponto frágil. Havia um ponto frágil naquela muralha, o lugar por onde subiam e desciam os soldados, e foi por ali que ele penetrou com seu exército, e por ali que ele fez um grande estrago, tomando completamente aquela cidade. Então, essa igreja talvez tenha sofrido a influência dessa mentalidade de invulnerável, né, de praticamente inatingível. O povo da cidade tinha essa característica, não é? Mas tudo isso caiu por terra com a invasão de Ciro, o persa. Olhando para a carta que Jesus manda João escrever à igreja, nós percebemos aqui que não há nenhum elogio praticamente a essa igreja. Pelo contrário, censuras sérias são feitas pelo Senhor a essa igreja. Jesus não elogia praticamente nada, mas traz uma crítica severa a essa igreja. Isso, a principal crítica que o Senhor coloca aqui à igreja, a gente pode resumir no finalzinho do versículo 1, em que ele diz assim: tens nome de que vives e estás morto. Veja, a fama, o nome da cidade, da igreja daquela cidade, é que ela tinha fama de uma igreja viva. No entanto, Jesus olhava para ela e via uma igreja morta. Esse é o principal ponto de crítica do Senhor. Porque uma classe de crentes, assim eles eram, que pareciam espirituais, vivos, mas na verdade eram carnais, mortos. Irmãos, o que nos dá vida? Já pensou sobre isso? O que nos dá vida é o Espírito dentro de nós. A Bíblia diz que antes de conhecer a Cristo estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. A vida que Deus nos deu foi a salvação que Ele operou em nós através do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e a partir do momento da nossa salvação passou a ser habitação constante na vida de cada um de nós. Então, quanto mais o Espírito é soberano em nós, mais vida nós temos. Quanto menos espiritual somos, mais mortos estamos, mais carnais nos tornamos, não é? E aquela igreja enfrentava essa dificuldade. Tinha fama de uma igreja viva, mas na verdade era uma igreja morta. É a crítica que Jesus faz ao olhar para aquela igreja. Por quê, irmãos? Vamos pensar sobre isso. Porque é muito conhecido na Bíblia o conceito de que Deus não olha a aparência, Deus olha o interior. Veja, tens fama de que vives, tens nome de que estás vivo. Aquela igreja tinha um nome, ela tinha uma fama, ela tinha uma reputação, e a reputação era de que era uma igreja viva. Mas isto era atribuído a ela por quem olhava para ela. Era atribuído por quem via exteriormente o que a igreja estava fazendo, o que a igreja estava realizando. Mas a grande lição aqui é que Deus não olha a aparência, Deus olha o interior. Então, aos olhos de todo mundo, era uma igreja viva, mas aos olhos de Jesus era uma igreja morta. E aí eu pergunto, nós queremos estar bem aos olhos de quem, irmãos? É tão bom quando estamos bem aos olhos dos outros. É ótimo quando a nossa fama é boa. Concorda? É ótimo. Alguém gostaria de ter uma má fama? Não, gostamos de ter uma boa fama. Gostamos de ser aclamados, elogiados, reconhecidos aos olhos dos outros. E podemos enganar muitas pessoas e, por causa disso, sermos reconhecidos, elogiados aos olhos dos outros. Mas o que adianta tudo isso se aos olhos de quem realmente importa, nós não somos nada disso? Essa é a principal reflexão a respeito da igreja em Sardes. A fama era de vida, mas Jesus olhava e viu uma igreja morta. Deus não olha para a nossa aparência, irmãos. Deus olha para o nosso interior.
Deus não olha para a nossa atividade exterior, para o nosso ativismo cristão. Deus olha para a motivação do nosso coração. Deus não olha para as coisas propriamente que a gente faz, mas Ele olha para o motivo por que nós as fazemos. E o motivo é interior, a motivação é interior. Veja, você pode dar algo para Deus, todos podem dar algo para Deus. Deus não olha para o que eu dou para Ele, mas Ele olha para o motivo pelo qual eu dei. Assim foi a história da oferta de Caim e Abel. Por que Deus se agradou de uma e não se agradou da outra? Certamente não é por causa da oferta, porque Deus não precisa de oferta nenhuma. Deus não tem fome para comer carne de bicho. Deus não tem sede para beber sangue de animal. Ontem mesmo foi lido no culto de casais, num salmo que nós lemos. Então, queridos, Deus não está preocupado com o que damos, mas sim com o motivo pelo que fazemos isso. A motivação do nosso ato. E essa só quem pode ver é Deus. O que nós homens podemos ver são as coisas que fazemos, mas o que Deus pode ver é o porquê fazemos cada uma dessas coisas. Então Deus não olha para a aparência. E isso já nos começa a fazer pensar. Pensar muito bem no que temos feito e no porquê temos feito. Essa é uma grande lição dessa carta. Jesus se apresenta a essa igreja como fez a todas as outras, dizendo ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vamos entender o que Jesus quer dizer com isso, né? 7. E aí virou moda agora, né? O número 7. Virou, para aqueles que amam uma numerologia, né? Para aqueles que adoram uma cabala, isso é um prato cheio, né? Para aqueles que são supersticiosos, é tremendo esse negócio, né? O Apocalipse menciona 54 vezes o número 7. Pode começar a fazer contas, 7 vezes 54, vê se você descobre alguma coisa, porque eu não descobri nada. Eu só digo uma coisa para você, é um número que tem certa importância e relevância, até pelo número de vezes que ele é mencionado só no livro do Apocalipse. E nós ligamos ao número 7, simbologicamente falando, a perfeição de Deus, a inteireza daquilo que Deus faz, né? Essa é a simbologia desse número 7, mas se resume a isso. 7 não dá sorte nem azar, tá? E não adianta jogar no bicho, por favor. Eu queria dizer isso para você. Então, o que 7 representa é essa inteireza, essa perfeição, esse cumprimento completo de todas as coisas. E quando Jesus diz os 7 Espíritos de Deus, isso é uma referência à plenitude do Espírito Santo. Ninguém vai começar a pensar agora, bom, é o Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas o Espírito Santo são 7. Então, na verdade, são 9 pessoas, né? Ninguém começa a pensar isso, por favor, tá? O que Deus está narrando aqui é a plenitude, uma vez que liga-se o 7 à plenitude. A plenitude do Espírito estava sobre Jesus. Ele é Deus e a plenitude de Deus residia sobre ele. É isso que a palavra de Deus quer ensinar. Isso também está escrito na visão de João. Abra Apocalipse capítulo 1. No versículo 4, diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Uma alusão a essa plenitude do Espírito de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 5 agora, mais uma referência, diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Agora Apocalipse capítulo 5, versículo 6, diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veja, Deus, um dos seus atributos é a sua onisciência. É aquele que sabe de todas as coisas ao mesmo tempo em todos os lugares. O que está simbolizado nos 7 Espíritos, nos 7 olhos, nos 7 chifres, a plenitude do seu poder, a plenitude dos seus atributos,
a plenitude da abrangência de Deus sobre todas as coisas, irmãos. É isso que está sendo simbolizado aqui ao referir-se à Bíblia dessa forma. E, de uma maneira mais prática, também temos no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo 1 e 2, as características do Espírito Santo que repousaria sobre o Messias, sobre o Senhor. E aqui encontramos 7 características. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A abrangência do Espírito Santo sobre o Senhor Jesus, o Messias prometido. Então está explicado a que se refere estes 7 Espíritos de Deus. Outra coisa importante também é saber que Deus conhece e vê todas as coisas. Segundo o livro de Crônicas, abra aí comigo, capítulo 16, no versículo número 9. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. Deus tem os olhos sobre toda a terra, porque Deus tem a plenitude de todos os seus atributos e Ele está presente na vida de todos aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Está aqui afirmando a palavra de Deus. E é dessa forma que Jesus se apresenta à igreja de Sardes, dizendo: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. As 7 estrelas você já sabe quem são, não é? Mas para lembrar, Apocalipse 1, versículo 16, diz assim: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol da sua força. A Bíblia diz que as 7 estrelas são os líderes de cada uma daquelas 7 igrejas a quem João escreveu a mando de Jesus. E eles estão na mão direita de Jesus. Assim Jesus se refere a eles: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, os 7 líderes, nas minhas mãos. Assim Jesus começa a sua carta à igreja em Sardes. E, como disse já no início da mensagem, ele conclui o versículo 1, dizendo: conheço as tuas obras, como ele diz a todas as igrejas, que tens nome de que vives e estás morto. Veja, o que essa frase mostra, além de tudo que já foi dito aqui, irmãos, é que Jesus conhece tudo que fazemos, tudo que somos, o interior do nosso coração, a raiz das nossas motivações, os nossos porquês, os motivos de fazermos as coisas, o motivo de estarmos hoje na igreja ouvindo a palavra de Deus, o motivo de darmos dízimos e ofertas, o motivo de trabalharmos para o Senhor. Ele conhece tudo. E embora outros possam ver que estamos muito bem vivos, para Ele podemos estar completamente mortos. Isso que ele está dizendo a essa igreja mostra uma diferença muito importante que nós temos que ressaltar para os nossos dias. A diferença entre reputação e caráter. Você percebe a diferença, irmãos? Há uma grande diferença entre reputação e caráter. Hoje, a nossa igreja, de uma maneira geral, a igreja cristã, a igreja evangélica, ela se move por reputação e ela não se move por caráter. Nós consideramos os pastores, as pessoas de evidência, pela sua reputação e não somente pelo seu caráter. Mas Deus olha para o caráter e não para a reputação. Primeiro, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Os que têm mais reputação normalmente são aqueles que menos prestam, irmão.
Você vê os grupos de pagode e funk, tem muita reputação aí, não tem? São as músicas que mais tocam, mas são as que menos prestam. O que o povo gosta nem sempre é o que é bom. Os programas da televisão que estão mais audiência são os que têm mais mulher pelada, é ou não é? Não é verdade? É o que tem audiência, é a reputação, é boa, você vai ver aquele programa, vamos ver lá, não sei o que e tal. O Senhor Jesus estava dizendo aqui da diferença crucial que há entre reputação e caráter. A igreja tinha uma boa reputação, mas não tinha um bom caráter. De repente falavam bem da igreja, ela tinha fama de viva, mas estava morta, porque o caráter era morto. Então o que importa, irmãos, é que muitas vezes nós nos deixamos enganar pela reputação. E é por isso que hoje em dia heresias destruidoras muito se espalham na igreja. Porque quem disse isso? Foi aquele pastor, mas ele deve estar falando a verdade, porque ele está na televisão todo dia, toda hora. Né? Ele deve estar falando a verdade, porque ele tem uma fama danada, tem uma reputação enorme. Olha só, ele é conceituado, é conhecido por todo mundo, a revista fala dele, o jornal, ele aparece, todo mundo quer ouvir o que ele fala. Então ele tem uma reputação enorme. Mas será que a reputação traduz caráter, irmãos? E a gente aí entra numa outra comparação também muito peculiar, que é a questão do carisma e do caráter. A gente se deixa muito levar pelas pessoas carismáticas, até no sentido normal da palavra, né? O carismático seria o cheio de carisma, cheio do espírito, em determinado modo de pensar e de agir, mas há uma grande diferença de carisma e caráter. Às vezes a pessoa carismática, porque ela é animada, ela é alegre, ela é beijoqueira, sei lá o que ela é, mas de repente não tem caráter nenhum. E às vezes usa o seu carisma para esconder o seu caráter. Porque através do seu carisma, nós ficamos tão inebriados com ele que não olhamos para o seu caráter. Quando você vê uma pessoa muito legal, muito bacana, muito expansiva, muito extrovertida, muito carinhosa, muito amiga, muito amável, você tende a fazer vista grossa para os seus erros e seus defeitos. Porque ele é tão agradável, ele é tão legal estar perto dela, é tão bom ouvir suas palavras, ela tem sempre uma palavra de apoio, de conforto, ela tem sempre um elogio para fazer. Então a gente acaba aceitando as suas falhas de caráter. Mas Jesus está olhando para o caráter de cada um, para o caráter da igreja, e não para a reputação da igreja, e não para a fama da igreja. Ele está olhando para aquilo que somos por dentro, irmãos. Então, reputação é o que os outros acham de nós. A nossa reputação é construída pelo que a mídia fala da gente. A mídia somos nós, irmãos. É o que está na boca do povo. Reputação é construída pelo que os outros dizem ao nosso respeito. Mas e o caráter, irmãos? O caráter é o que somos, na verdade. É a característica do nosso interior. É isso que somos. O que somos é o caráter. Reputação é o que falam de nós. E nem sempre uma coisa combina com a outra. Veja, Jesus não fala de falsos profetas, não fala de perseguições com relação a essa igreja, mas ele fala desse problema crucial. Ter fama, mas não ter caráter. Ter reputação, mas não ter caráter. Exteriormente parecer viva, mas por dentro está completamente morta. Tem reputação, tem sucesso, mostra uma espiritualidade, mostra um carisma, mas na verdade não tem conteúdo, não tem o poder genuíno do Espírito Santo e não tem retidão, o que é pior. Isso é uma lição muito grande para nós hoje como igreja, irmãos. Nós estamos vendo hoje isso acontecer em muitos lugares. Nós estamos vendo hoje igrejas com grandes reputações, homens com grandes reputações, mas de caráter duvidoso. E que muitas vezes o povo espelha o líder. Normalmente é isso que acontece. O povo se torna um espelho de quem o lidera. Então essa falta de caráter está invadindo a igreja hoje em dia. Hoje em dia o que tem de cristão mau caráter, você não consegue contar, irmãos. E tudo isso tem escandalizado as pessoas, embora a fama, a princípio, seja boa, mas nos bastidores o cara é um safado. Eu ouvi ontem uma história, né? A gente ouviu. Pastor paquerando menininha, casado, 70 anos de idade. O que você acha disso?
Hã? Mas ninguém viu. Porque na igreja ele é o pastor, ancião, 70 anos de idade. Agora, no escritório, ele passa a mão na cintura da secretária e diz para ela, pode vir com a roupinha mais à vontade. O que é isso? Hã? O que é isso? Qual o nome que se dá para isso? Caráter e carisma? Fama? Reputação? Mas e o caráter? E o que é de verdade, o que realmente está lá dentro, o que está por dentro disso tudo? Cadê a retidão? Cadê o Espírito Santo? E nós estamos vivendo isso hoje na igreja, irmãos. Por isso a nossa fama até começa a se tornar ruim. Nós estamos chegando ao pior dos mundos. Não tem nem fama nem caráter. Aí piorou. Alguns ainda têm fama e não têm caráter. É horrível, né? O melhor é ter fama e ter caráter. Mas nós hoje estamos chegando num ponto que já não temos mais fama e não temos mais caráter. Ou pior, temos uma má fama desgraçada. E quando alguém diz, eu sou pastor, o outro já olha de torto para ele. Quando o cara vai numa loja fazer um crediário e diz assim, sou pastor, a loja não quer vender a crédito. Por causa do tamanho de pilantra que tem por aí, que não paga suas dívidas, que foi Deus que mandou. Que foi pela fé que fez a dívida. E aí os crentes, porque são espelhos dos seus líderes, fazem a mesma coisa. Não vim aqui comprar pela fé isso aqui. Aí não paga a primeira, segunda, terceira prestação, a quarta não paga mais. Porque aprendeu com o salafrário do seu líder, que faz a mesma coisa, fazer esse tipo de coisa. E aí a nossa fama, o nosso caráter, está tudo destruído, irmãos. Mas a igreja é viva, não, tem um avivamento acontecendo, nós pulamos, nós damos cambalhota no culto, nós fazemos trenzinho, Jesus! Está tudo bem, o culto é animado, as pessoas saem daqui, poxa, contentes, vou lá domingo que vem para levar essa injeção de energia, como é bom o culto. Mas durante a semana rouba, passa os outros para trás, engana a mulher, faz um monte de coisa, mas é crente, o safado sem vergonha. O pilantra é pastor, né? E agora, irmãos? Ou é diácono, ou é membro da igreja, eu sou da igreja, e tome falcatrua. E agora? Mas a fama não, estamos lá pulando, domingo estamos lá pulando, cantando, mão para cima, glória a Deus, está tudo lindo. Mas Jesus está vendo isso tudo, irmão. Jesus está vendo isso tudo e está dizendo, vocês estão mortos. A fama é boa, mas o caráter é horrível. Está todo mundo morto, acreditando que está vivo. E aí a pior coisa que tem é isso, né? Eu costumo dizer que é mais difícil converter alguém que acha que é crente do que um ateu. É mais fácil converter um ateu do que alguém que acha que é crente, está na igreja há 30 anos, vai para o inferno. É muito mais fácil converter um ateu. Por quê? O auto-engano é o pior dos enganos. O pior dos enganos é o auto-engano. Histórias que a gente escuta, que a gente fica de cabelo em pé, né? O cara quer ser pastor, mas bate na mulher. Beleza. Coisa de louco, né? Maravilha. Não, mas eu tenho um chamado. Qual o chamado dele? Boxe, né? Só pode ser. E é assim que nós estamos, irmãos. Reputação, mas sem espírito. Mortos, mas queriam viver de aparência. Sabe o que Jesus diz disso? Abra comigo Marcos capítulo 11. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 14. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Veja, irmãos, Jesus olhou a árvore cheia de folhas. Não é tempo de figo. Mas como ela está cheia de folhas, tem que ter figo ali. Então eu vou lá procurar figo. Aí quando eu chego lá, não encontro nada, só encontro folhas. Eu encontro aparência, parece que tem fruto,
mas quando eu vou procurar fruto, eu encontro nada, só encontro a aparência. E aí Jesus deu uma ordem, você vai secar. No dia seguinte eles passavam lá, a árvore estava sequinha, sequinha, sequinha. Por quê? Porque tinha folha, mas não tinha fruto. É o diabo. É o diabo que está ligando. Tinha folha, mas não tinha fruto, irmãos. Então, queridos, como é que nós vamos lidar com isso? Sem fé, nós podemos até agradar as pessoas, mas não podemos agradar a Deus. Concorda comigo? Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Mas eu posso agradar as pessoas sem fé. Posso ou não posso? Se eu tiver carisma, não é? Se eu fizer malabarismo, eu agrado as pessoas. Mas, no entanto, jamais agradarei a Deus. Porque a Bíblia afirma isso textualmente. Volta lá o texto e vamos ler o versículo 2. Jesus está dizendo, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. A morte espiritual, queridos, ela é contagiante. Consolida o resto que estava para morrer, porque a morte na igreja era tão grande que até o resto iria morrer também. Estava tudo a ponto de morrer, porque isso contamina completamente. Esse comportamento, essa diferença entre fama e caráter, contamina todo mundo. Então Jesus diz, olha, toma jeito logo, porque há um resto aí, há um remanescente aí que está para morrer também. Porque logo, logo isso vai pegar em todo mundo. É a visão que o Senhor está passando à igreja. Então o Senhor está nos dando solução. Ele diz, consolida e ser vigilante. Qual é a solução, irmãos? É vigiar. Por isso a Bíblia diz que nós temos que vigiar e orar. Vigiar e consolidar. Olhando para o exemplo que eu dei da igreja, da cidade de Sardes, por que a cidade caiu, apesar de ser tão fortificada? Porque faltou vigilância. Na hora da troca dos soldados foi que o rei invadiu. Porque estava todo mundo distraído nessa hora. Estava todo mundo sem vigilância. Então é na hora que falta vigilância que o inimigo entra, penetra e faz o estrago. Por isso Jesus diz àquela igreja, vigia e consolida. As obras não são íntegras. Veja, é possível fazer as coisas certas sem integridade. Eles faziam as obras, mas elas não eram íntegras. Jesus diz, vocês têm fama de vivos, porque as obras são vistas por todo mundo, mas elas não são íntegras. O que é isso? Eu entrego o dízimo, mas o meu dízimo não é íntegro. E aí? Eu sirvo na igreja, mas eu não sou íntegro, então o meu serviço não é íntegro. Olha o problema, irmãos. Fazem obras, mas as obras não são íntegras. A palavra íntegra vem de inteiro. Deus não quer nada pela metade. Deus só aceita as coisas por inteiro. Você consegue dar metade do seu coração para Deus? Ou, vamos fazer uma analogia. Você tem esposa, tem esposo, propõe para ele assim, olha, eu vou dar metade do meu coração para você. A outra metade é do padeiro, do leiteiro, do açougueiro. O que você acha? Hã? Ele ia gostar disso? Alguém ia aceitar isso? Pois Deus também não aceita. Olha, eu vou dar metade para o Senhor, mas o resto eu dou para quem eu quiser. Não, Deus também não aceita isso. Então as obras eram feitas, mas não eram inteiras, não eram integrais. E isso é um problema muito sério daquela igreja. E o Senhor está dando como solução, veja versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha a solução, lembrar da palavra que você recebeu, guardar a palavra que você recebeu, e obedecer a palavra que você recebeu. Evangelho não é apenas para ser crido, ele é para ser obedecido. Eu posso crer no Evangelho e não obedecer. Há pessoas que podem crer em Jesus e não obedecer. Você acha que o diabo crê em Jesus? Crê.
E o diabo é crente, por acaso? Se fosse para ser crente, basta crer, eu posso dizer que o diabo é crente. Não é verdade? Mas o que faz de você um crente diferente do diabo? É que você não somente acredita em Jesus, você obedece a Jesus. Você não somente acredita na palavra de Deus, que ela veio de Deus, mas você obedece a palavra de Deus. É isso que diferencia um crente do capeta, irmão. Porque o capeta também é crente. Ele acredita em Jesus, ele acredita na palavra de Deus. A diferença é que ele não obedece, nem a Jesus, nem a palavra de Deus. Então, o que está faltando é a gente lembrar disso. E Jesus está dizendo, a solução para vocês é lembrar do que vocês receberam e ouviram. Veja, a solução não é uma coisa nova. Não é uma palavra nova, vai vir um pregador aqui, vai trazer uma palavra nova, a igreja toda vai se converter e vai andar direito. Não. A palavra vocês já conhecem. A palavra está perto de vocês, na boca e no coração. A palavra vocês estão cansados de conhecer. O negócio agora é vocês lembrarem dela. É vocês lembrarem e porem em prática aquilo que vocês têm ouvido. Não é uma nova palavra que vai trazer a solução para a igreja hoje. Não é um evangelho novo, vamos fazer o que é um evangelho revolucionário. Não. A solução é o mesmo evangelho que nós temos pregado. A solução é ouvi-lo e nos arrepender do mal que temos feito. É ouvir, obedecer e, por obediência, se arrepender. Essa é a solução que o Senhor está propondo. Então é preciso se arrepender por ouvir a palavra de Deus. A solução para a igreja não era nada diferente do que eles já conheciam. Por isso Jesus disse, lembra do que tens recebido e ouvido. Lembra disso. E depois de lembrar, se arrepende de você ter ouvido e não ter obedecido. Ter ouvido e não ter posto em prática. Então essa é a solução que o Senhor está dizendo à igreja. Mas além da solução, ele diz a punição. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A punição que o Senhor está dizendo é uma destruição repentina, que ninguém espera. Ele diz, virei como ladrão. Alguém espera o ladrão? Se alguém esperasse o ladrão não conseguia ser ladrão. Não é? Ele não ia arrumar nada. Ninguém espera o ladrão. E ele diz, eu vou vir de uma maneira que vocês não esperam. E isso vai acontecer sem que vocês menos esperem. A destruição será repentina. Por quê? Porque a paciência de Deus tem limite. Em outras palavras, ele está dizendo à igreja, vocês não podem viver de fama, vocês não podem viver do passado, vocês têm que viver o presente. Isso fala com cada um de nós aqui. Porque cada um de nós já teve um passado com Deus. Quando eu me converti eu era forte, quando eu me converti eu lia, quando eu me converti eu orava, quando eu me converti isso, aquilo, quando eu me converti eu resistia à tentação, eu pregava de Jesus para todo mundo. E agora? Agora eu já não consigo mais fazer nada disso. Pois é, mas o Senhor está olhando para agora. O Senhor está olhando para o nosso hoje. Como é que está o nosso hoje? Como é que está o nosso agora? Eu não posso viver do passado. A nossa vida tem que ser constante de crescimento. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então não é de história que a gente vive, tem um ditado até no mundo que fala que quem vive de passado é museu. Museu, Botafogo, Vasco, tudo vive de passado. Não é isso que acontece, irmão? Nós não podemos viver de passado, temos que viver agora, o hoje. E é para isso que o Senhor está olhando. E a paciência tem limite, ele diz, eu vou vir como um ladrão e vou vir de maneira repentina. E aí ele continua dizendo no verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Isso também traz uma lição em toda igreja, por pior que ela seja, há um remanescente. Graças a Deus que há um remanescente. Depois do ano 300, quando a igreja se institucionalizou, quando a igreja se tornou governamental e praticamente se destruiu por se misturar com o Estado, em todo esse tempo, tem gente que acha que só teve reforma protestante em 1517, quando Lutero teve a coragem de se opor a isso tudo.
Mas a reforma protestante, irmãos, eu acho que ela é muito anterior a tudo isso. Porque em todo tempo, sempre teve alguém que não dobrou os seus joelhos a Baal. Sempre teve um remanescente que não aceitou o estado atual. Então a reforma não é de 1517. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que sempre teve movimentos dentro da igreja, ou seja, fora da igreja, que não se conformavam com o que estava acontecendo. Porque há sempre um remanescente. Em Israel, por pior que fosse a situação do povo, por pior que fosse a promiscuidade, a idolatria, tinha sempre um remanescente que não se dobrava. Que não se dobrava e permanecia fiel. E nessa igreja Jesus também está dizendo, ainda tem alguns poucos aí, poucos porque são remanescentes. E isso me lembra do que o Senhor Jesus disse, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Há uns poucos aí no meio de vocês que ainda estão andando de branco, que não se contaminaram, que são dignos, porque não se contaminaram com essa morte espiritual. Em toda igreja, irmãos, por pior que seja, tem sempre um grupo que não se dobrou. Por isso não dá para dizer assim, aquela igreja vai todo mundo para o inferno. Não, não dá. Tem um grupinho, tem sempre um remanescente, mas são poucos, e cada vez mais, menos, cada vez menores, poucos e cada vez mais poucos, se assim a gente pode dizer. É isso que tem acontecido, é isso que vai acontecer sempre. Poucos que mantêm a simplicidade, que mantêm a pureza, que mantêm o caráter, que não estão muito importando com a aparência, mas sim com o interior. Estes andarão de branco, diz a Bíblia, junto com Jesus. A reflexão que eu faço aqui é, por que andarão de branco? Porque já estão andando de branco. Já estão andando hoje. Já estão hoje puros e não contaminados. Você está entendendo isso? Aí Jesus disse, esses andarão de branco. Andarão de branco junto comigo, porque são dignos. E ele termina dizendo no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor, quem é que vai entrar no céu, irmão? É o vencedor. O derrotado não entrará ali. Quando Jesus fala do vencedor, ele está dizendo do crente verdadeiro, do salvo verdadeiro, não dos que estão na igreja, porque na igreja existe joio e trigo. No mundo não há salvo. Agora, na igreja, nem todos são salvos. Alguns são os vencedores, que não se contaminam e andam de branco com o Senhor. E ele diz aqui mais uma vez, que esses vencedores, de modo nenhum, o nome será apagado do livro da vida. As minhas ovelhas ninguém as arrebatará das minhas mãos, disse o Senhor. Vestidos com vestiduras brancas. Leia comigo Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Esse é um versículo marcante, que deve ser desejado e almejado por cada um de nós. Diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu sempre peço isso a Deus, irmãos, que em todo tempo sejam alvas as minhas vestes, e que jamais falte o óleo, a unção sobre a minha cabeça. É o que nós precisamos, da limpeza e da unção do Espírito Santo a cada dia. O Senhor Jesus está dizendo, o vencedor, assim será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Está lá no livro da vida, e de modo nenhum será apagado. E ele termina dizendo, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Isso mostra exatamente que ele está falando de salvos. Leia comigo Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 32 e versículo 33. Mateus 10, 32 e 33 diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Como é que se confessa Jesus diante dos homens? Será que é dizendo, Jesus, eu confesso que o Senhor é meu Senhor, meu Salvador? Isso é uma parte, irmãos. A grande confissão é a nossa vida. Eu confesso com a minha vida que Jesus é o Senhor dela. É com a nossa vida que nós confessamos que Ele é o Senhor. Então, quem confessa Jesus também será confessado por Ele. Como Ele está afirmando aqui no final dessa carta, eu o confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mas Ele está falando do vencedor, daquele que confessa Jesus com a sua vida. Naquela igreja, por pior que ela estivesse, ainda existiam alguns ali, poucos, como ele está dizendo, que mantinham o seu testemunho e confessavam Jesus de uma maneira efetiva. Por isso eles iam andar de branco com o Senhor e teriam o seu nome confessado por Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pelo Espírito Santo, o Senhor falou com a igreja. Cabe a nós ouvir a palavra de Deus. E não somente ouvir, mas lembrar do que nós ouvimos. E se há algo para nos arrepender, que a palavra seja e sirva para trazer arrependimento ao nosso comportamento, às nossas ações. Que nós possamos julgar as nossas motivações e não somente aquilo que estamos fazendo. Esse alerta, esse puxão de orelha que Jesus deu à igreja em Sardes, ele serve para a nossa igreja, ele serve para qualquer outra igreja na face da terra, irmãos. Porque não está em jogo a nossa fama, está em jogo quem nós somos. Não está em jogo o que o vizinho acha da gente, mas está em jogo o que Jesus acha do que a gente faz. Não está em jogo o que a gente faz quando todo mundo está olhando. Está em jogo o que a gente faz quando ninguém está olhando. É isso que está em jogo. E é isso que vai determinar quem confessa e quem não confessa Jesus. Quem obedece e quem não obedece a Jesus. Melhor é obedecer. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito Santo está falando. E Ele está falando por amor, para produzir mudança e transformação na nossa vida. Amém? Vamos nos deixar transformar pelo Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele encontre em nós esses que Ele procura para sermos verdadeiros discípulos e adoradores. Pai, sei que os teus olhos, Ele tem os olhos sobre nós, estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim. não falte óleo sobre a tua cabeça. O óleo precioso da unção E me faz segundo o teu coração. achei em mim, verdadeiro adorador, com versos de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim verdadeiro adorador. Pai, acha em nós, Senhor, verdadeiros adoradores, cristãos verdadeiros, Senhor. Pai, não queremos ter apenas aparência de que somos alguma coisa. Queremos realmente ser alguma coisa. Mas aos teus olhos, Senhor,
Os teus olhos estão sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores, porque existem os falsos, Senhor. Se tu procuras verdadeiros, é porque existem os falsos, Senhor. E nós que não queremos ser falsos, não queremos ser falsos mestres, não queremos ser falsos profetas, não queremos ser falsos pastores, não queremos ser falsos irmãos, não queremos ser falsos crentes, Senhor, não queremos ser falsos adoradores, queremos ser verdadeiros, Pai. Queremos a tua unção, precisamos dela. Vem ungir a nossa vida, Senhor. Queremos andar de branco diante do Senhor. Queremos não contaminar as nossas vestes, Pai, com aquilo que esse mundo tem nos oferecido, nos cercado, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja nesse lugar. Que o Senhor não nos repreenda por essas coisas, Senhor. Que nós sejamos autênticos e verdadeiros, meu Deus. Que não tenhamos fama no mundo, mas que tenhamos fama diante do Senhor. Que possamos ser vistos, contemplados pelos teus olhos, Pai. E achados verdadeiros e não mentirosos, Senhor. Que a nossa vida seja verdadeira, Pai. Que o nosso cristianismo seja verdadeiro. Que o nosso procedimento seja verdadeiro, Senhor. Abençoa a igreja, abençoa os teus irmãos. Abençoa, Pai, todos aqueles que servem ao Senhor nesse lugar. Que seja verdadeiro o nosso serviço. Que seja pura a nossa motivação, Senhor. Em nome de Jesus, receba do Senhor a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Pai, sei que os teus olhos Acha, Senhor, em nós, Pai. estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim Graças a Deus. o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador.
verdadeiro adorador. Ache em mim